Bem, daqui a pouco a gente gira os nossos repórteres em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos fazer o seguinte, agora vamos começar com a nossa rodada de analistas, os comentaristas do Grupo Jovem Pan, já aqui devidamente posicionados no estúdio. Eu começo com Marco Antônio Costa. Marco, seja muito bem-vindo nesse programa especial, cobertura do 7 de setembro, bicentenário da independência. Marco, como você tem visto essas manifestações, atos em várias localidades do Brasil, especialmente em Brasília, né? Tradicional desfile cívico-militar com a participação do presidente Jair Bolsonaro e também várias outras autoridades. Bem-vindo de volta. Obrigado, Daniel. Boa tarde a você, boa tarde à audiência da Jovem Pan, meus colegas de bancada, Piperno e Fernando Conrado. Olha, é muito bonito, né? Eu estou vendo aqui na Paulista já a aglomeração acontecer, chuva, frio. E mesmo isso, mesmo as dificuldades não impedem as pessoas e não estão dissuadindo as pessoas de se manifestar. Se manifestar em prol do quê? É uma data meramente simbólica? Não, é muito mais do que isso, né? São 200 anos de independência e é uma data que reflete exatamente o anseio popular por independência. Independência em que sentido? Liberdade de expressão, respeito ao cidadão brasileiro, respeito às liberdades públicas, direitos e garantias individuais. As pessoas estão, sim, cansadas de abusos cometidos e perpetrados pelo Poder Judiciário, principalmente por seu órgão de cúpula. E isso não adianta fugir dessa temática. Isso, sim, faz parte do cerne dessas manifestações. Sim, o Bolsonaro é quem tem trabalhado essa temática mais do que qualquer outro político no Brasil. Então, ele recebe esse apoio popular também. E é natural isso daí. E eu queria que mais brasileiros, de qualquer tipo de classe política, de partido político, se irmanasse nessa questão, nessa luta, nesse debate. Porque é muito feio você ver gente passando pano para autoritarismo e para medida completamente arbitrária do Poder Judiciário. Lá em Brasília foi um sucesso a mobilização, a manifestação, e eu vejo que nas outras capitais também. Então, quer dizer, é um movimento que já é bem sucedido, já começou de maneira muito simbólica, mas que reflete um anseio muito concreto da população. Também com a gente nessa cobertura, Fernando Conrado, a quem eu agradeço demais pela participação. Fernando, como você tem visto aí as comemorações de 7 de setembro em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília? Em Brasília, o tradicional desfile cívico-militar, várias autoridades, presidente Jair Bolsonaro no Rolls Royce presidencial e uma participação expressiva da população, até por conta do bom tempo em Brasília. Ele discursou há pouco, Jair Bolsonaro irá se deslocar para o Rio de Janeiro. Essa é uma data especial, todos deveriam comemorar, Fernando? Claro que sim, acho que tu usaste o termo muito certo, ao invés de apenas comemorar, ao invés de utilizar apenas manifestação, usar a palavra comemoração. Nós estamos falando aqui dos 200 anos da nossa independência, é o momento que o Brasil tem o seu nascedouro de fato, é quando a gente consegue ter transformações na nossa nação e defesas de pontos cruciais da nossa própria história, mas também da civilização humana como um todo. E quais são eles? Eu sempre faço questão de elencar, é a vida, é a liberdade, a propriedade privada, é o livre mercado e o Estado de Direito. É isso que o ser humano, que as civilizações, a tradição defende como um todo. E a gente viu hoje aí um movimento gigantesco de pessoas indo a Brasília, vindo para São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, celebrando esse momento. E a gente tem que observar que nos últimos tempos foi trazida a ideia de que o 7 de setembro deixaria tudo muito claro em relação às expectativas do povo e em relação ao apoio dos candidatos. A gente está vendo aí aonde o presidente Bolsonaro conclamou as pessoas para a participação, estão todos cheios, e eu gostaria de ver depois, talvez no decorrer do nosso dia, a gente veja como é que foram as manifestações ou as celebrações vinculadas à esquerda, para a gente deixar claro o apoio do povo aos candidatos. Outra coisa interessante de nós observarmos aqui no
no nosso dia de hoje é acerca da fala do presidente Bolsonaro. A gente viu também uma narrativa dos últimos 20 dias do último mês que o Bolsonaro poderia estar trazendo algo de violento para as manifestações e não teve nada disso. Ele teve um discurso claro, um discurso feliz. A gente consegue ver no rosto do povo, na participação do povo, que são realmente brasileiros. Ninguém está vendo ódio por parte de ninguém ali, ninguém está vendo ranço nas suas faces, mas sim sorrisos, celebração e palmas. Então a gente percebe que do escopo político, e quando a gente fala de narrativa política, a gente passou 2, 3 semanas falando que seria um momento de violência, de talvez um golpe, de talvez um horror, e isso foi criando medo na população. E hoje, no final, né, no escancarar da verdade, a gente viu que não houve nada disso. Então a gente tem que atentar e enxergar como a manipulação, muitas vezes por parte da mídia, se dá de maneira muito clara quando eles colocam uma narrativa de terror e horror e ela não se concretiza depois. Então está sendo muito importante nós vermos essa manifestação e vamos ver aí como é que será o decorrer do dia agora, ele indo para o estado do Rio de Janeiro, participar no evento em Copacabana, e nós aqui em São Paulo depois observando como está sendo aqui os nossos vizinhos da Avenida Paulista. Perfeito. Agora a minha saudação para o comentarista do Grupo Jovem Pan, Fábio Piperno. Piperno, seja muito bem-vindo. Também queria escutar a sua avaliação em relação a esses eventos, os atos de 7 de setembro nessa parte da manhã, início da tarde. Eu emendo uma pergunta. Você tem identificado um movimento de estímulo ao resgate do patriotismo, Piperno? Boa tarde, Daniel, meus colegas de bancada, um abraço à nossa audiência. Eu diria para você que, respondendo essa sua última pergunta, não há nenhum. Aliás, eu acho que a questão do patriotismo ela foi muito pouco abordada. Patriotismo, democracia, isso ficou um pouco para trás, né? O presidente faz outras referências a momentos históricos do Brasil, é verdade, fala até no 1822. Eu acho que hoje, por se tratar de uma data tão simbólica, veja, a do bicentenário da independência do Brasil, pouco tem se falado sobre isso, a não ser metaforicamente aí, e muito, de forma, aliás, muito rasa, porque é claro que o 7 de setembro de 2022, ele foi transformado, até por conta aí das peculiaridades do calendário político, ele foi transformado em um evento eleitoral. Agora, sendo um evento eleitoral, e veja, não há problema algum, né, no fato dele ter se tornado isso. Eu acho que o presidente até aqui não fez um uso, digamos, oportuno, principalmente para quem tem uma situação hoje um pouquinho complicada em relação aos levantamentos, às últimas pesquisas de opinião, as últimas não, a todas. Eu acho que o presidente não se preocupou em falar algo que já não fosse o discurso assimilado pelos seus convertidos. Eu acho que o presidente ele perde mais uma oportunidade de tentar alargar o discurso para esse público. Todo mundo sabe que o presidente e o STF, TSE, eles têm lá atritos, isso não é de hoje. Todo mundo sabe que o presidente ele tem, por exemplo, afinidade com os líderes, com o movimento, com o golpe de 1964, e ele faz hoje uma referência a 64 entre aquelas datas históricas que ele acabou elencando. A gente sabe sim que o presidente defende algumas pautas, defende, por exemplo, ardorosamente a questão das religiões, e isso também esteve presente no discurso dele, em Brasília, mas eu acho que faltou algo mais. Faltou exatamente o presidente se comunicar com aquele eleitor que ele ainda não tem e que ele precisa buscar. Então, eu acho que ele vai ter mais 2 oportunidades hoje no grande evento do Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo. Está muito cedo ainda para se ficar naquele fla-flu se o evento foi grande ou se foi pequeno, se tinha muita gente ou se tinha pouco. É claro que em Brasília a gente viu bastante gente. Há dúvida também, aliás, não foi, digamos, uma multidão tão grande como aquela do ano passado, mas foi sim um público muito significativo. Agora, mais do que isso, mais do que o tamanho do público hoje, é preciso também que não só as pessoas no entorno do presidente da República, mas também a oposição, comentaristas, os críticos e tal, se atentem para um outro detalhe.
Hoje, independentemente do tamanho, da quantidade de pessoas que saiam às ruas em apoio ao presidente da República, hoje é o dia dele. Hoje é um dia de protagonismo praticamente exclusivo do presidente da República, até porque os outros partidos, a oposição, renunciou hoje a fazer grandes eventos. Então, hoje é um dia em que o país todo está ouvindo o presidente da República. E, nesse sentido, ele usa o 7 de setembro muito bem.